A chuva caía sem piedade naquela noite. O vento soprava forte, arrancando folhas e sujeira das ruas desertas. No meio de toda aquela tempestade, uma luz fraca tremeluzia na janela de um pequeno apartamento no último andar de um prédio antigo. Lá dentro, Ana, uma jovem mulher de olhar cansado, lutava para equilibrar a própria vida com as responsabilidades que carregava sozinha. Ela sentou-se à mesa, abraçando o próprio corpo, tentando se aquecer. A cozinha pequena estava fria, e o som da chuva batendo no telhado parecia gritar cada momento de solidão que ela sentia. Ana não tinha família por perto. Seus amigos eram poucos, e sua vida, apesar de simples, era marcada por desafios que pareciam nunca ter fim. Mais um dia, e amanhã vai ser igual, sempre igual, murmurou, quase para si mesma, enquanto olhava para a foto empoeirada de sua filha, Sofia, no canto da mesa. Sofia era a razão de cada esforço, a luz que ainda brilhava na escuridão de Ana. Uma menina doce, de apenas 7 anos, que apesar de tudo, sorria com facilidade, como se o mundo ainda pudesse ser um lugar bonito. Mas Ana sabia que proteger Sofia exigia mais do que força física, exigia coragem para enfrentar qualquer tempestade, mesmo quando a própria vida parecia desmoronar. Naquele mesmo dia, Ana voltará do trabalho exausta. Um serviço mal pago, longas horas, e ainda a sensação de que nunca seria suficiente. Mas mesmo assim, ela sentia um instinto natural de proteger e cuidar, que nem o cansaço conseguia apagar. Ela se aproximou da porta do quarto de Sofia, onde a menina brincava com bonecas, alheia à tempestade que se formava lá fora e à solidão que pairava sobre a mãe. Mãe, olha só, a boneca caiu, disse Sofia, levantando o brinquedo com um sorriso. Ana se abaixou, pegando a boneca e ajeitando o cabelo da filha. Está bem, meu amor, mas toma cuidado, tá? Você não quer se machucar. Enquanto ela falava, um barulho vindo da rua chamou sua atenção. Um grito distante, sufocado, quase engolido pelo som da chuva. Ana congelou. O coração bateu mais rápido. Ela olhou pela janela, mas tudo que viu foram sombras e o reflexo da própria ansiedade. Deve ser minha imaginação, ou talvez alguém precisando de ajuda, pensou, sem saber que aquela noite seria diferente de todas as outras. Ana nunca imaginou que algo tão simples quanto olhar para fora de sua janela poderia mudar completamente a sua vida. Algo que aconteceria naquela tempestade traria não apenas medo, mas também esperança, e colocaria à prova toda a sua bondade. Ela fechou a janela rapidamente e voltou para dentro, abraçando Sofia, sentindo a respiração da filha contra seu peito. Mas ainda assim, aquele grito ecoava em sua mente. Quem estaria gritando naquela chuva? E por quê? Murmurou, enquanto uma sensação estranha de pressentimento apertava seu peito. E naquele instante, o telefone tocou. Um número desconhecido. Ana hesitou antes de atender. Alô? Disse, com a voz trêmula. Do outro lado, uma voz feminina, sufocada e desesperada, mal conseguiu falar. Por favor, me ajude, minha filha. O coração de Ana disparou. Cada fibra de seu corpo sabia que, de alguma forma, aquela ligação mudaria tudo. E naquele momento, sem saber ao certo o que viria a seguir, Ana tomou uma decisão que jamais imaginou precisar tomar. Quem estava do outro lado da linha? E o que Ana faria em resposta àquele pedido de ajuda desesperado? Ana ficou parada, imóvel, com o telefone colado ao ouvido. Do outro lado, a voz chorava, implorando por ajuda. Por favor, ela está machucada. Eu não sei o que fazer. O coração de Ana acelerou. Ela olhou para Sofia, que brincava sem perceber o que estava acontecendo, e sentiu um instinto forte, aquele mesmo instinto de mãe que não consegue ignorar o sofrimento de outra pessoa. Calma, moça, onde você está? Perguntou, tentando manter a voz firme. Houve silêncio. Só o som da chuva e o choro do outro lado. Então, finalmente, uma resposta fraca. Na Rua das Palmeiras, número 17, por favor, depressa. A ligação caiu. Ana olhou pela janela novamente. A Rua das Palmeiras ficava apenas 3 quarteirões dali. A chuva continuava forte, e o vento fazia as árvores se curvarem como se a noite inteira estivesse viva. Ela olhou para Sofia e se abaixou, pegando o casaco da filha. Filha, mamãe precisa sair um pouquinho, tá bom? Fica aqui, tranca a porta, e não abre para ninguém. Eu volto logo, prometo. Sofia franziu o senho, preocupada. Mas, mamãe, tá chovendo muito. Você vai se molhar.
Ana forçou um sorriso e acariciou o rosto da menina. Vai dar tudo certo, meu amor. Prometo. Pegou o guarda-chuva e desceu as escadas do prédio correndo, o som dos trovões se misturando ao eco dos próprios passos. Cada passo parecia um chamado, como se o destino a empurrasse naquela direção. Quando chegou à Rua das Palmeiras, percebeu algo estranho. As luzes da casa número 17 estavam apagadas e o portão entreaberto. Um arrepio subiu por sua espinha. Tem alguém aí? Gritou, hesitante. Nenhuma resposta. Apenas o som da chuva batendo nas folhas e o vento soprando frio. Ela empurrou o portão devagar. O rangido ecoou pela noite. Entrou no quintal, onde uma bicicleta caída e uma boneca encharcada denunciavam que algo realmente estava errado. De repente, ouviu um soluço fraco vindo de trás da casa. Ana seguiu o som, com o coração martelando no peito. Atrás do muro, sentada na lama, havia uma mulher de uns 30 e poucos anos, abraçando uma garotinha ensopada e tremendo. A mulher tinha o rosto inchado, o cabelo colado de chuva e o olhar perdido. Meu Deus! Murmurou Ana, se aproximando devagar. Tá tudo bem? O que aconteceu com vocês? A mulher ergueu o olhar, os olhos cheios de desespero. Eu não sabia para onde ir. Ele vai voltar. Ele sempre volta. Ana sentiu um nó no estômago. Ela não precisava de mais explicações. Entendeu de imediato que aquela mulher fugia de algo terrível, talvez de alguém. Vem comigo. Agora. Antes que ele chegue. A mulher hesitou, mas o olhar firme de Ana bastou. As duas correram de volta pela chuva, com a garotinha no colo. Ana abriu a porta do prédio e as levou direto para seu apartamento. Sofia, assustada, correu até a mãe. Mamãe, quem são elas? Ana fechou a porta rapidamente. Amigas, meu amor. Só amigas que precisavam de ajuda. A mulher começou a chorar de novo, abraçando a filha com força. Eu não sei como te agradecer, se você não tivesse atendido. Ana segurou suas mãos e respondeu com firmeza. Agradecer? Não. Você tá segura agora. E é isso que importa. O tempo passou. As horas da madrugada foram cheias de silêncio, com o som da chuva servindo de trilha para as respirações pesadas e trêmulas das duas mulheres. Ana preparou um chá quente, deu roupas secas e deixou as duas dormirem no sofá. Enquanto observava mãe e filha dormindo, algo dentro dela se acalmou, como se a tempestade lá fora também estivesse dentro dela, e agora começasse a cessar. Mas, no fundo, uma dúvida crescia. Quem era aquela mulher? E do que, exatamente, ela estava fugindo? Na manhã seguinte, quando o sol tímido começou a atravessar as cortinas, Ana acordou com o som da porta batendo. Correu até a sala, e o sofá estava vazio. As duas haviam sumido. No lugar onde dormiram, havia apenas uma carta, molhada de lágrimas e escrita com pressa. Obrigada por me salvar. Mas se eu ficar, ele vai te encontrar também. Ana sentiu um arrepio gelar sua espinha. Afinal, quem era ele? Quem estava perseguindo a mulher misteriosa? E o que aconteceria com Ana agora que se envolveu nesse segredo perigoso? Ana ficou parada, segurando a carta nas mãos trêmulas. As palavras pareciam pulsar diante dos seus olhos, como se gritassem o perigo que agora cercava. Se eu ficar, ele vai te encontrar também. Ela olhou ao redor, tentando entender o que acabará de acontecer. O sofá ainda estava amassado, o chá frio na mesa, e o casaco da mulher pendurado na cadeira, como se tudo tivesse sido apenas um sonho. Mas não era. A garotinha, o medo, o desespero, tudo aquilo era real. Sofia apareceu na porta do quarto, ainda sonolenta, segurando a boneca que dormia com ela. Mamãe, onde estão as moças? Ana respirou fundo e respondeu com um sorriso fraco. Elas precisaram ir embora, meu amor. Mas estão bem. A menina sentiu, mas Ana percebeu a tristeza no olhar da filha. Sofia se apegava rápido, e o pouco que vira já bastara para se preocupar com aquelas desconhecidas. Enquanto arrumava a casa, Ana não conseguia tirar a mulher da cabeça. Quem seria ela? De onde vinha? E por que alguém a faria fugir no meio da tempestade, com uma criança no colo? Durante o resto do dia, o pensamento não a deixou em paz. À noite, quando colocou Sofia para dormir, decidiu que não podia simplesmente esquecer. Pegou o casaco esquecido na cadeira e, dentro do bolso, encontrou algo inesperado, um colar prateado com um pingente de coração. Dentro, uma pequena foto,
a mulher e a garotinha, sorrindo, em frente a uma casa grande e bonita. Então, você teve uma vida diferente da minha, murmurou Ana. Por que será que acabou assim? Determinada a descobrir, Ana começou a perguntar discretamente no bairro, mas ninguém parecia conhecer mãe e filha. Até que, 2 dias depois, uma notícia chamou sua atenção. No noticiário local, uma reportagem falava sobre o desaparecimento da esposa de um empresário muito conhecido da cidade, Ricardo Monteiro, um milionário dono de várias empresas de construção civil. A foto dela surgiu na tela. Ana sentiu o sangue gelar. Era a mesma mulher. A repórter dizia que o desaparecimento havia ocorrido após uma briga doméstica e que o marido, muito abalado, oferecia uma recompensa generosa a quem tivesse informações sobre o paradeiro da esposa e da filha. Ana largou a caneca que segurava. O barulho ecoou pela cozinha. Meu Deus! Sussurrou. Ela fugiu do próprio marido. Agora, tudo fazia sentido. A mulher tinha medo dele. Mas, seria possível que um homem tão poderoso e respeitado fosse capaz de algo tão cruel? Nos dias seguintes, Ana tentou seguir a vida, mas o peso da decisão a consumia. Denunciar onde ela estava seria traição. Mas esconder aquilo significava desafiar alguém com muito poder. Uma noite, quando voltava do trabalho, ouviu passos atrás dela. Apurou o passo, o coração acelerando. As ruas estavam vazias, e o barulho dos próprios sapatos parecia ecoar alto demais. De repente, uma voz masculina soou. Com licença, senhora. Ela se virou bruscamente. Um homem de terno escuro estava parado a poucos metros, segurando uma pasta. Sou da equipe do Sr. Ricardo Monteiro. Estamos procurando informações sobre sua esposa desaparecida. Ana sentiu o corpo inteiro congelar. Ele entregou um cartão com o logotipo da empresa. Qualquer coisa que souber, entre em contato. Ele está desesperado. Ela pegou o cartão, tentando disfarçar o nervosismo. Não sei de nada. Sinto muito. O homem a observou por um instante, depois apenas acenou e foi embora. Mas o olhar dele, aquele olhar frio e calculado, parecia dizer que ele sabia mais do que demonstrava. Quando chegou em casa, trancou as portas e apagou as luzes. Sofia dormia, alheia ao medo crescente da mãe. Ana sentou-se no sofá, o cartão ainda nas mãos. Ele está desesperado. Mas desesperado por amor ou por vingança? Na manhã seguinte, ao sair para o trabalho, encontrou um envelope preso à sua porta. Dentro, apenas uma foto, a mulher e a filha, tirada claramente do momento em que estavam em sua casa. E um bilhete. Você sabe mais do que está dizendo. Ana sentiu as pernas fraquejarem. Alguém as havia seguido. Alguém sabia que elas estiveram ali. Sem pensar 2 vezes, ela pegou Sofia, algumas roupas e o colar da mulher e fugiu de casa. Pegou um ônibus para o interior, sem destino certo, apenas o instinto dizendo que precisava proteger a filha. Durante a viagem, olhava pela janela, o coração apertado. Sofia dormia em seu colo, e Ana acariciava seus cabelos com ternura. Vai ficar tudo bem, meu amor. Mamãe prometeu. Mas dentro dela, a dúvida era um buraco crescente. Quem estava realmente por trás de tudo aquilo? E por que, mesmo sem conhecer, sentia que precisava proteger aquela mulher, e talvez, sem saber, salvar a si mesma também. Nos dias seguintes, Ana e Sofia se hospedaram numa pousada simples, em uma cidade pequena cercada por montanhas. A vida parecia mais calma ali, mas o medo não a abandonava. Até que, numa manhã fria, enquanto tomava café na varanda da pousada, uma sombra se aproximou. Era uma mulher. Cabelos presos, roupa simples, um olhar cansado, mas inconfundível. Você, disse Ana, surpresa, levantando-se. A mulher abaixou o olhar, com lágrimas nos olhos. Desculpa. Eu não queria te colocar em perigo. Mas não tinha mais para onde ir. Ana respirou fundo. Você quase me matou do coração. O que está acontecendo? Quem é esse homem? Por que ele te persegue? A mulher se sentou, tremendo. Ricardo, meu marido. Ele parecia perfeito. Educado, generoso. Mas quando eu engravidei, tudo mudou. Ele se tornou possessivo, ciumento, violento. E quando tentei sair, ele disse que ninguém acreditaria em mim. Ela olhou para o chão, as lágrimas caindo. Naquela noite da tempestade, ele tentou me impedir de sair. Disse que Sofia era dele, que eu nunca mais a veria se fosse embora. Eu fugi,
E liguei para você, nem sei por quê. Só disquei um número aleatório, e Deus atendeu na forma da sua voz. Ana segurou a mão dela com força. Então ele te machucava? Ela assentiu, em silêncio. A partir daquele dia, Ana passou a cuidar das duas. Conseguiram um lugar discreto para morar, e Ana começou a trabalhar numa pequena padaria, enquanto a mulher, que se chamava Helena, tentava reconstruir a vida com a filha. Sofia e a menininha, chamada Clara, se tornaram inseparáveis. Riam juntas, brincavam de boneca e corriam pelo quintal como se o mundo fosse seguro outra vez. E aos poucos, Ana sentiu que algo dentro dela florescia. Pela primeira vez em muito tempo, ela via felicidade nos olhos de Sofia. A casa, embora simples, tinha risadas, cheiros de pão fresco e uma sensação de paz que ela nunca experimentara. Mas a paz durou pouco. Numa tarde, enquanto voltava do trabalho, Ana percebeu um carro preto parado na esquina da rua, com o motor ligado. O mesmo carro havia passado em frente à padaria mais de uma vez naquela semana. O medo voltou com força. Quando entrou em casa, Helena estava cozinhando, e as meninas brincavam na sala. Ana trancou a porta rapidamente. Helena, acho que nos encontraram. Helena deixou a colher cair, o rosto empalidecendo. Não, ele não pode ter me achado, não agora. Ana segurou seus ombros. Precisamos pensar com calma. Talvez não seja nada. Mas ambas sabiam que era. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Ana ouviu um barulho lá fora. Um estalo seco, seguido de passos lentos no jardim. Ela se aproximou da janela, o coração acelerado, e viu a sombra de um homem parado diante da casa. Não dava para ver o rosto, mas ele segurava algo nas mãos. Ana correu até o quarto das meninas, puxou Sofia e Clara pelos braços e sussurrou. SHH. Fiquem quietas, tá? Não façam barulho. Helena, apavorada, se aproximou. É ele. Ana apenas assentiu. Um segundo depois, o som mais temido ecoou, a maçaneta da porta sendo forçada. Helena cobriu a boca para não gritar. As meninas choravam baixinho. Ana pegou o telefone, tentando discar para a polícia, mas o sinal estava fraco. A maçaneta girou outra vez. E então, silêncio. Segundos depois, alguém bateu na porta. 3 vezes, bem devagar. E uma voz grossa e fria soou do lado de fora. Ana, eu só quero conversar. O sangue dela gelou. Como aquele homem sabia o seu nome? Quem estava do lado de fora? Seria mesmo Ricardo Monteiro? Ou alguém ainda mais perigoso? E como Ana reagiria agora que o perigo havia finalmente batido à sua porta? O som da voz masculina ecoou pela casa como um trovão silencioso. Ana, eu só quero conversar. Aquelas palavras soaram tão calmas, que se tornaram ainda mais assustadoras. Ana sentiu as mãos tremerem. Helena olhava, branca como papel, as lágrimas escorrendo pelo rosto. As meninas, abraçadas no canto do quarto, mal conseguiam conter o choro. Ele sabe o meu nome, murmurou Ana, quase sem voz. Helena levou a mão à boca. Ele deve ter descoberto tudo. Meu Deus, Ana, ele vai machucar você também. O som do vento batendo nas janelas parecia sincronizado com os batimentos acelerados do coração das duas. Não se mexe, disse Ana, tentando se manter firme. Eu vou ver quem é. Não, por favor, não vá. Implorou Helena, agarrando o braço dela. Mas Ana sabia que não podia ficar escondida para sempre. Pegou o telefone, respirou fundo e foi até a sala, com passos lentos e silenciosos. Do lado de fora, uma silhueta parada à luz fraca do poste. O homem parecia alto, vestia um casaco escuro e segurava algo brilhante na mão, uma carteira, talvez. Ana, eu sei que você está aí. Eu não quero causar problemas. Só quero saber se Helena e minha filha estão bem. Ana trancou a porta com mais força. A voz era firme, controlada, quase gentil, mas havia algo nela, algo frio demais. Elas estão bem, respondeu Ana, com a voz trêmula. Mas você precisa ir embora. Silêncio. Depois, o som de passos lentos se aproximando da porta. Você não entende, Ana. Eu amo minha esposa. Eu só quero trazê-las de volta. Elas estão confusas. E você está se metendo onde não devia. O tom mudou. Agora era uma ameaça. Ana recuou. No mesmo instante, ouviu Helena chorando no corredor.
Ele não vai parar, Ana, não vai. De repente, sirenes ao longe. Alguém, talvez um vizinho, havia chamado a polícia. O som das viaturas se aproximava. O homem do lado de fora recuou. Você cometeu um erro, Ana, disse ele, antes de desaparecer na escuridão. Quando a polícia chegou, ele já havia sumido. Os policiais fizeram perguntas, revistaram o quintal, mas não encontraram nada além de marcas de pegadas e o colar de Helena, o mesmo que Ana havia guardado dias antes, jogado na grama. Ele esteve bem aqui, sussurrou Ana, pegando o pingente. Depois daquela noite, a tranquilidade se tornou impossível. Ana sabia que estavam sendo vigiadas. Sentia, nas ruas, nos olhares desconhecidos, a presença de alguém à espreita. E então, um novo golpe. 2 dias depois, recebeu uma ligação da escola. Senhora Ana? A senhora pode vir aqui? Precisamos falar sobre a sua filha. O coração dela afundou. Correu até a escola. Mas, ao chegar, descobriu que Sofia havia sido retirada da sala por um homem que dizia ser tio dela. A diretora explicou, confusa. Ele mostrou documentos. Parecia saber tudo sobre vocês. Disse que tinha sua autorização. Ana quase desmaiou. O desespero tomou conta. Gritou, chorou, ligou para a polícia, mas nada adiantava. Horas depois, recebeu uma mensagem no celular, sem número identificado. Ela está comigo. Se quiser vê-la de novo, traga Helena até mim. Sozinha. Ana caiu de joelhos. Helena se aproximou, desesperada. O que aconteceu? Ele levou a Sofia, disse Ana, entre soluços. Ele levou a minha filha. O mundo pareceu desabar. A mulher que ela havia tentado proteger agora era a causa do pior pesadelo de sua vida. Helena, em prantos, caiu ao chão. Não! Ele prometeu que não machucaria ninguém. Eu nunca quis isso, Ana, juro. Mas Ana não queria ouvir. Dentro dela, o amor de mãe havia se transformado em uma força bruta, cega. Naquela mesma noite, ela arrumou uma mochila, guardou o colar e partiu sozinha. Helena tentou impedi-la, mas Ana respondeu com um olhar firme. Eu vou trazer minha filha de volta. Nem que eu tenha que enfrentar o inferno. Dirigiu por horas, sem saber ao certo para onde ir, seguindo apenas o instinto. Até que, por volta da meia-noite, o celular vibrou novamente. Fazenda Monteiro. Estrada Velha, quilômetro 43. Venha sozinha. O coração de Ana quase parou. Ela sabia onde era, uma antiga propriedade do empresário, mencionada nas reportagens. O caminho era longo, cercado por mata fechada e sem sinal de telefone. A lua iluminava fracamente a estrada, e o som de grilo se misturava ao ruído do motor. Quando chegou, encontrou o portão de ferro aberto. Entrou com cautela. A casa grande parecia abandonada, mas havia luz em um dos cômodos. Lá dentro, o ar estava pesado. O cheiro de madeira velha e fumaça tomava conta do ambiente. Ana chamou. Sofia. Nada. De repente, uma voz ecoou atrás dela. Você é corajosa, Ana. Eu admiro isso. Era ele. Ricardo Monteiro. O homem era ainda mais imponente do que nas fotos. Alto, de terno escuro, com um olhar sereno que escondia uma loucura silenciosa. Onde está minha filha? Gritou Ana, sem medo. Ele sorriu, um sorriso frio. Ela está segura. Eu não machuco crianças, Ana. Diferente da mãe dela. Ana se aproximou, furiosa. Você é um monstro. O que quer de mim? Apenas o que é meu. Respondeu ele calmamente. Helena e Clara. E se você colaborar, sua filha voltará para casa antes do amanhecer. Ana respirava com dificuldade. Tudo dentro dela dizia para correr, mas ela sabia que não podia sair dali sem Sofia. Deixe minha filha ir. Eu trago Helena. Só me diga onde ela está. Ricardo a observou em silêncio. Depois, apontou para o andar de cima. Quarto no final do corredor. Mas, eu não prometo que ela esteja sozinha. Ana correu pelas escadas, o coração disparado. Quando abriu a porta, o ar lhe faltou. Sofia estava ali, amarrada a uma cadeira, mas viva. Ao lado dela, Clara. E ambas choravam. Mamãe! Gritou Sofia. Ana correu até ela, desamarrando suas mãos. Mas, antes que pudesse reagir, ouviu um estalo.
a porta se fechou com força atrás dela. O som de passos ecoou no corredor. Ricardo estava ali, observando, com algo diferente no olhar. E foi nesse momento que ele disse algo que fez o mundo de Ana desabar. Ana, você realmente não se lembra de mim, não é? Ela congelou. O quê? Ele deu um passo à frente. Acha mesmo que essa história começou com a Helena? Não, começou com você. Ana sentiu o chão sumir sob os pés. Eu não entendo. Ricardo se aproximou mais, e seu olhar se tornou gélido. Você e eu já nos cruzamos antes, Ana. Há muitos anos. Só que, naquela época, você era outra pessoa, e me tirou algo muito precioso. Ela recuou, sem compreender. Do que você está falando? Ele sorriu. Cruel. Da mulher que você matou. O que Ricardo quis dizer com a mulher que você matou? Seria um delírio, ou um segredo do passado que Ana havia esquecido? A verdade estava prestes a mudar tudo. O sol se punha atrás das montanhas quando Lucas entrou novamente na mansão. O ar estava pesado, como se cada parede guardasse o eco do que havia acontecido. O rosto dele mostrava exaustão, mas também uma serenidade nova, a de quem finalmente via as coisas com clareza. No jardim, ele viu Ana brincando com Sofia. As duas riam juntas, rodopiando no gramado, como se nada mais no mundo importasse. A cena aqueceu o coração de Lucas. Por um instante, ele lembrou do dia em que Ana entrou pela primeira vez naquela casa, tímida, com as mãos trêmulas, apenas querendo um trabalho. Mas agora, ela era muito mais do que isso. Era a mulher que devolvera à sua filha a alegria, e a ele, o sentido de viver. Lucas se aproximou devagar, observando-as. Sofia foi a primeira a notar. Papai, a Ana me ensinou a plantar flores. Quer ver? Disse, sorrindo com o rosto sujo de terra. Lucas ajoelhou, olhou para a pequena flor recém-plantada e depois para Ana. Está linda, filha. Respondeu, e depois, num tom mais suave, vocês duas estão lindas. Ana sorriu, mas o olhar dela ainda era de quem carrega o peso de algo que não entende direito. Eu não sei o que dizer, Sr. Lucas. Murmurou. Diga apenas Lucas. Ele respondeu. Você salvou a minha filha, e a mim. O silêncio entre eles foi preenchido pelo canto dos pássaros ao longe. O vento balançava os cabelos de Ana, e Lucas percebeu que, pela primeira vez em anos, a casa parecia viva. Eu preciso te contar tudo, disse ele, quebrando o silêncio. Sobre a Clara, sobre o que aconteceu e o que vem agora. Ana assentiu, sentando-se ao lado dele no banco do jardim. Sofia correu mais adiante, brincando com as flores, enquanto os dois conversavam. Lucas contou tudo, o casamento cheio de aparências, a mudança repentina de Clara, as pressões sociais, e o quanto havia fechado os olhos para o que realmente importava, o amor de sua filha. Quando terminou, Ana tinha lágrimas nos olhos. Você não devia se culpar tanto. Às vezes, a gente só enxerga a verdade quando ela dói. Lucas respirou fundo. Talvez. Mas eu sei que não posso deixar o passado me prender. Eu quero mudar. Quero que minha filha cresça num lar onde o amor seja de verdade, e onde a bondade seja valorizada. Ana olhou para ele, surpresa com a sinceridade. E o que vai acontecer com ela? Perguntou, referindo-se a Clara. Ela vai responder pelos próprios atos, disse Lucas. Mas eu não a odeio. Só, não quero mais viver uma mentira. Um breve silêncio se instalou novamente. Sofia correu até eles com um desenho nas mãos. Olha, papai. Eu desenhei a gente três juntos. No papel, estavam Lucas, Sofia e Ana, de mãos dadas. O desenho era simples, infantil, mas carregava um significado profundo. Lucas engoliu em seco. Ficou lindo, filha. Ele olhou para Ana e sorriu. Parece que ela já decidiu por nós. Ana corou. Lucas, eu não quero que você se sinta obrigado. Eu só fiz o que qualquer pessoa faria. Ele negou com a cabeça. Não, Ana. Pouca gente faria o que você fez. Você entrou numa casa onde era tratada como invisível, e ainda assim escolheu amar uma criança que nem era sua. Você me mostrou o que é amor de verdade. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora, silenciosas. Eu só queria que Sofia se sentisse amada. E conseguiu, respondeu ele, com voz embargada. Agora eu só quero que você também se sinta. Ana olhou para ele, confusa, mas com o coração acelerado. O que está dizendo? Lucas se levantou,
Respirou fundo e disse: Estou dizendo que quero começar de novo. Não como o milionário que você conheceu, mas como um homem comum, que aprendeu o valor da bondade através de você. Ana ficou em silêncio por alguns segundos, tentando processar o que ouvia. Sofia, alheia à conversa, ria ao fundo, cantando baixinho. Lucas, eu não sei se mereço tudo isso. Merece sim. Interrompeu ele. E muito mais. Ana o encarou por um instante, e depois, com um sorriso tímido, respondeu: Então, talvez a gente possa tentar. Os olhos de Lucas brilharam. Ele estendeu a mão para ela, e ela aceitou. No horizonte, o sol se punha lentamente, pintando o céu de tons dourados e alaranjados. Era como se o mundo inteiro celebrasse aquele novo começo. Meses depois, a mansão já não era mais a mesma. As paredes frias deram lugar a risadas, cheiros de bolo saindo da cozinha e tardes inteiras de brincadeiras no jardim. Ana continuou trabalhando ali, mas agora como parceira, não como empregada. Ela e Lucas criaram um pequeno projeto social com o nome de Florescer, inspirado no dia em que Sofia plantou sua primeira flor. O projeto ajudava mães e crianças em situação de vulnerabilidade, uma forma de devolver ao mundo a bondade que um dia salvou suas vidas. Em uma das reuniões do projeto, uma senhora perguntou a Ana: Você acredita que o bem realmente volta pra gente? Ana sorriu, olhando para Lucas e Sofia brincando ao longe. Acredito. Às vezes ele demora, mas quando volta, muda tudo. Ela olhou para o céu, o vento tocando seu rosto, e completou em voz baixa: Porque quando você planta amor, a vida floresce. E foi assim que a mulher simples e bondosa, que um dia foi humilhada, se tornou o coração de uma nova história. Uma história que começou com dor, mas terminou com esperança. E aquele milionário, antes frio e distante, aprendeu que o verdadeiro valor da vida não está no dinheiro, mas nas pessoas que escolhem amar, mesmo quando o mundo não retribui.